Voltei aqui, pessoal, rapidinho para mostrar esse projeto para vocês. Eu falei que eu ia fazer nos tons de marrom, mas eu tive olhando ali, não tenho cones abertos nos tons de marrom café. Então, como eu quero trabalhar com os meus cones abertos e minhas bolinhas de fio, ó, eu decidi fazer esse no amarelo. Então, eu vou usar essa base aqui, que já estava pronta, né? Daí eu vou passar o cinza, fazer a base com o cinza. Daí vou vir com essa cor aqui. Daí venho com essa, faço aquela troca de cores com esse daqui. Esse aqui é um projeto inacabado, que eu preciso usar esse fio aqui. E essas bolinhas aqui, as duas é da mesma cor. Olhando assim, pessoal, não sei. Tenho minhas dúvidas, sabe? Mas eu vou arriscar, porque, como eu falei pra vocês no início, né? Não quero abrir cones. O único que eu abri foi o bordô, que eu fiz no vermelho, né? E eu não quero abrir mais cones. Quero trabalhar com esses cones abertos. E essas bolinhas aqui. Eu acredito que essa bolinha de fio aqui dá pra fazer a base dos três. Esse daqui eu acredito que dê também. E eu acho que todos esses daqui eu acho que vai dar. Daí só atualizar vocês, como eu falei que eu ia fazer nos tons de marrom, né? Mas não vou fazer não. E aquela carreirinha de destaque ali, intercalando ali, decidi fazer com o marrom, né? Porque para combinar aqui com a florzinha. Acho que vai ficar bem legal. E vamos ver como é que vai ficar, pessoal. Eu tô curiosa para ver como é que vai ficar. Fica aí, fica ligadinha aí para ver se vai dar certo. Será que vai dar certo? Vamos ver. Se não der certo, eu volto aqui conversar, para contar para vocês por que não deu certo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Olá, pessoal. Que a paz de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de vocês, no trabalho de vocês, abençoando cada trabalho, cada ideia, né? Que é nosso trabalho. Primeiro surge a ideia, depois tiramos da cabeça, né? E colocamos nas mãos, né? Então é um dom maravilhoso. Sou muito grata a Deus por esse dom e estou muito feliz por ter feito essa combinação. Tava com um pouco de dúvidas nessa combinação, mas ainda bem que eu fiz, né? Tava pensando em fazer no marrom, mas como eu não tinha, até eu falei para vocês no último vídeo, daí no finalzinho eu corrigi, né? Porque eu não tinha marrom café aberto e como eu quero trabalhar somente com cones abertos, aí por isso que eu não... Só tinha aquele dali e um pouquinho, bem pouquinho no outro cone aberto. Que aquele é um projeto iniciado que acabou que eu não fiz. Na verdade, eu tinha perdido ele. Daí, quando eu achei, já não precisava dele mais. Então, daí, decidi usar aqui. Então, pessoal, ó, ficou maravilhoso. Decidi fazer esse grande primeiro, porque como a maioria dos fios aqui são 8, eu achei melhor, né, fazer um primeiro para me ver quanto que vai dar daqui até o bico, para me ver se eu ia precisar diminuir aqui na tampa do vaso. E achei por bem de diminuir uma carreira aqui na base do cinza, na tampa do vaso, porque senão eu acho que ia ficar muito grande. Então, quando eu tenho dúvidas assim, pessoal, eu faço um primeiro para medir da onde eu quero fazer até no bico para ver quanto que vai dar para mim ter uma noção na tampa do vaso e no tapetinho menor para ver quanto que vai ficar. Ó, desse cinza aqui, eu mostrei para vocês no último vídeo, a bolinha que tinha. Ainda me sobrou essa quantidade aqui. Já era sobrinha, né? Uma bolinha. Desse amarelo aqui, era uma bola grande, mas como é fio 8, né, pessoal? Ele não rende muito. Então, daí, me sobrou esse daqui. Eu vou ter que ir fazendo agora, pessoal, nos dois juntos, para mim ver se eu não vou precisar tirar essa última carreira aqui e colocar um outro tom de amarelo que eu tenho ali
que ele é bem pouquinha coisa mais vivo do que esse. Então, não vai, eu acho que vai ficar bem legal, só que daí tem que fazer todos iguais, né? Então, daí esse daqui, porque não vai dar pra fazer, porque tem essas 3 carreiras aqui, mas são as maiores, né? Nesses 2 tapetinhos, que eu vou voltar com ele. E eu acredito que não vai dar. Mas então, eu vou fazendo os 2 juntos, né? Pra poder ver até onde vai dar. Pra mim, se precisar, daí eu vou tirar essa carreira aqui e pôr nesse outro tom um pouquinho mais escuro, porque eu tive olhando lá, não tenho mais desse daqui. Então, daí eu vou usar aquela outra tonalidade de amarelo. Mas é bem pouquinha diferença, pessoal, mas só que para continuar um desse daqui e os outros daquele outro não vai dar. Então, daí eu desmancho uma carreira e vou ir fazendo até enquanto der, e daí faço os 3 iguais. Desse amarelão aqui, aquela bolinha menor eu já eliminei, praticamente, né? Tem só esse daqui. Mas ainda tenho essa bola aqui. Como eu queria eliminar bolinha, né? E eu sabia que não ia eliminar tudo essa. Então, daí eu comecei pela menorzinha, né? Daí, finalizando ela, já vai ficar só essa daqui. Que daí já vai sobrar menos também, né? E desse amarelo aqui ainda tem bastante. Esse aqui eu usei, pessoal, para me fazer uns girassol para uma cliente. Que ela pediu uns girassol avulso, assim, sabe? Para ela fazer uma aplicação. E daí ficou esse daqui. Eu não sabia com o que fazer, né? Porque ele é uma cor bem chamativa, então não é todos que gostam, né? Mas nesse trabalho aqui eu achei que ele deu um destaque maravilhoso. E o marrom, né? Que era uma base para um caminho Na verdade, esse aqui, pessoal, eu tinha iniciado para me fazer para mim, para o meu balcão. Só que daí, esse daqui era do micro-ondas, mas como o micro-ondas foi embutido, eu pensei, vou usar esse aqui para fazer então o trilho da bancada. Mas eu perdi essa base. Daí, quando eu fui fazer, eu não achei essa base que já estava iniciada e comecei outra. Daí, depois que já terminei tudo, daí eu achei essa daqui. Então, daí eu não vou usar mais. Então, daí eu vou decidir usar aqui. E eu tô pensando também, pessoal, em fazer que nos outros eu fiz o picô da mesma cor dessa segunda cor aqui que nós faz depois da base inicial aqui, né? Daí vem com essa cor e eu fazia o picô nessa cor aqui. Mas eu tô pensando em fazer com marrom. Eu acho que vai dar uma fechadinha um pouquinho, mas não vai tirar a beleza dele. Mas eu vou fazer um pedacinho de cada cor, mas eu acho que eu vou fazer no marrom, acho que eu vou gostar mais. Mas por enquanto tá assim. Daí diminuí uma carreira aqui na base da tampa do vaso, né? E já passei essas 2 carreiras no tapetinho da pia. Da pia não, do pé do vaso, né? Eu ia fazer esse jogo aqui com encaixe, mas eu acabei que me esqueci. Quando eu vi, eu já tinha feito. Eu falei, agora não vou desmanchar também. Então, era para ser com encaixe. Mas esse cinza é no fio 8. Esse amarelo é no fio 8. Esse aqui é no fio 6. Esse aqui também é no fio 8. Esse aqui é no fio 6. E esse daqui é o mesmo desse, né? Que é o fio 6. O resto tudo no fio 8, pessoal. Então, ele tem um caimento maravilhoso. Um peso maravilhoso também, ó. Muito lindo esse modelo. Muito lindo essa combinação. Eu me apaixonei por ela. Achei que vai ficar maravilhoso esse jogo. Na verdade, eu nunca tinha feito um jogo assim, bem amarelo, né? Então, eu queria fazer para deixar, né? Porque eu nunca tinha feito. E me apaixonei por ela também. Agora, vou finalizar, vou dar mais uma adiantada aqui. Mas agora vou fazer um pouco do serviço da casa, né? Que durante a semana fica mais corrido pra gente fazer. Então, daí agora vou dar uma ajeitada na casa, ajeitar uma roupa também. E terminar de lavar meu uniforme e já daqui a pouco eu volto com esses daqui. Provavelmente a hora que eu voltar aqui com vocês, ou ele já vai estar pronto, ou já vai estar na fase de bico. Talvez eu venha atualizando vocês se eu vou precisar mudar, se eu vou precisar desmanchar essa última carreira
desse tapete aqui ou não. Então, eu venho atualizando vocês, tá bom? Mas, por enquanto, tá assim. Já tô me apaixonando por ele. Quero ver se eu termino hoje ou amanhã esse jogo. E... então, o jeito que tem é trabalhar, né? Coloquei esse cinza porque acho que o cinza com amarelo acho que combina muito bem. E eu não tinha nenhuma base cinza. Já tenho duas bases no cru e tem uma base no... ele não é um bege, né? É tipo um bege, assim, mas não sei direito que cor que é, não. Daí eu achei, quis fazer essa aqui no cinza. Pra ter uma variedade também, né? Mas, por enquanto tá assim, tô me apaixonando por ele. Vou dar mais uma adiantada aqui e já volto com vocês, pessoal. Até daqui a pouco. Voltei aqui, pessoal, só atualizar vocês, né? Como eu comentei com vocês que não ia... o amarelo que eu tinha, desse mais claro aqui, não ia dar. E realmente não deu. Como eu já fiz o grande, eu já fiz essa carreira aqui, que eu comentei agora há pouco, que não ia dar. Daí eu ia vir com esse daqui, ó. Ele dá uma diferencinha bem pouquinho, ó. Não sei se nem dá, talvez dê pra ver aqui no vídeo, mas é bem pouquinha a diferença. Então, daí, esse daqui eu já fiz, ó, só até a primeira carreirinha ali, ó. Fiz os espacinhos e a primeira carreirinha. E esse daqui, ó, deu pra fazer essa carreirinha de espacinhos e 2 lequinhos só. No meu ponto, pessoal, eu faço assim, ó, ele fica levemente emborcadinho assim, ó. E daí, na hora que eu venho com essa carreira aqui, ele dá um caimento maravilhoso, tá bom? E eu já fiz, ele ficando certinho aqui, aí fica meio que embabadando o bico. Então, daí eu optei por deixar assim, principalmente que é fio 8, né? E daí, a hora que vem com o bico aqui, ele assenta muito bem. Então, daí agora, vou desmanchar essa carreira aqui, que eu já tinha comentado com vocês, né? Pra me completar essa daqui. Pra mim finalizar, fazer essa outra carreira ali, com esse daqui, nos 3 daí. E vou ver se eu consigo fazer os picôzinhos com esse daqui, que ainda tem bastantinho aqui, acredito que vai dar. Mas esse aqui eu já mostrei pra vocês, né, o tamanho que ficou. Desse amarelo mais forte, finalizei aquela bolinha pequenininha que tinha sobrado e diminuí um pouco dessa, ó. Então, já finalizei uma bolinha, já finalizei a outra bolinha dessa, né? Então, já foi finalizado 2 bolinhas. E vai dar uma diminuída nessa outra aqui, que eu acredito que vai diminuir bem também. E vamos ver como é que vai ficar. Mas tô achando maravilhoso, ó. Muito lindo, vai ficar muito linda essa combinação também. Olha, tô encantada em trabalhar por coleções que a gente tem a oportunidade de fazer essas jogadas de cores, essas combinações que às vezes a gente, pra pensar assim, não faria. Mas aí na coleção, assim, a gente tem parece que abre a mente da gente pra gente fazer combinações diferentes também, do mesmo modelo, né? E isso eu tô amando fazer isso. E acho que vou aderir isso pra minha vida, de trabalhar por coleções. Então, vou finalizar aqui. Agora, provavelmente, eu volto com ele finalizado. Vou só tirar essa carreira aqui para completar essa e passar aquele de lá. E já vou vir com os picôs. Daí, daqui a pouquinho eu já venho com vocês já com o jogo finalizado, tá bom? Até daqui a pouquinho, pessoal. Oi, pessoal. Voltei aqui para finalizar esse jogo com vocês, pessoal. Vai ser difícil, hein? Eu tava um pouco insegura nesse amarelo, mas me apaixonei por ele. Muito lindo. Eu acho que ficou uma das minhas combinações preferidas. Ficou muito lindo esse jogo. E vou mostrar pra vocês o que me sobrou daquelas sobrinhas. Tá aqui a minha agulha que eu usei, né? Tem pelinho do barbante ali, ó. Aqui ficou certinho. Eu usei a 3,5. Minha tesourinha. Fita pra nós medir. Eu uso essa cola aqui, pessoal, pra
para os arremates. É bem pouquinho e eu acho ela muito boa. Esse daqui sobrou bastante ainda, né? Que já tinha bastante. Daquele trabalho abandonado lá, inacabado, me sobrou esse daqui. O cinza da base, me sobrou essa bolinha ainda. Que eu tirei uma carreira da tampa do vaso. Daí ficou um pouquinho maior. Esse amarelo era duas bolinhas, né? Finalizou uma e essa outra ficou desse tanto aqui. Até vou ver. Apesar de que o fio 8 ele dá um pezinho maior, né? Mas, ó, 64 gramas. Sobrou essa bolinha. Essa outra bolinha, 48 gramas. Esse amarelinho mais claro já é o segundo, né? Que o mais clarinho acabou. Eu usei esse daqui na última carreira. Ixi, muito pouquinho. E esses são os materiais que me sobraram. Daquela sobrinha que eu trouxe pra vocês. Desse amarelinho aqui, acabou. Eu tive que fazer com esse outro amarelo aqui. Se a gente colocar aqui pertinho, vai ver que ele é um pouquinho mais forte. Então, ficou a última carreira do amarelo, ficou nesse daqui, nas 3 peças. Então, não vai ter problema, por causa que as 3 peças ficaram iguais. E da telinha, sobrou um pouquinho, né? Que daí deu 2 carreirinhas da telinha. E daí eu finalizei a telinha com esse daqui também. Então, eu acho que ficou legal, porque ficou combinando com o jogo, né? Mas, vou pesar aqui pra vocês verem quanto que ficou pesando. Eu acho, pessoal, que esse jogo aqui ficou igual o rosa, mais ou menos, por aí. Porque quase todos os fios usados aqui foi o fio 6, o fio 8. Do fio 6 só foi esse marrom aqui, que foi uma carreira e o picô. E esse daqui, que foi 3 carreiras. Então, foi bem pouco o fio 6, a maioria fio 8. E as florzinhas, né, que é fio 6. Mas eu vou pesar aqui pra vocês verem, que eu não pesei também. Vamos ver quanto que ficou pesando. Eu acho que ficou bem pesadinho esse jogo. ,348 gramas a tampa do vaso. Nossa, 348 gramas também o tapetinho do pé do vaso. É que ele tem uma carreira a mais no cinza, então por isso que ficou assim, ó. Tá entre 348 e 349. E o pé da pia, um pelinho do outro fio, ficou 426 gramas. Então, vai ser um jogo bem pesadinho, tá? Por causa do fio 8. Mas ficou maravilhoso, pessoal. As 3 peças ficou pesando 1 kg, 122 gramas. Pra quem trabalha com fio 6, né? Ele ficou bem pesado. Mas aqui, considerando que praticamente ele todo aqui, tirando a base das florzinhas aqui, né? E 3 carreiras, 5 carreiras com picô, que é no fio 6, o resto tudo no fio 8. Então, considerando isso, ele fica mais ou menos nesse peso mesmo. Mas ficou maravilhoso para quem tem um banheiro grande, pessoal. Ficou maravilhoso. Vou estender eles aqui para vocês verem. Mas vou tirar aquela baguncinha ali. Já pesamos tudo, né? Tirar essa baguncinha aqui para poder estender eles para ficar melhor para nós ver. Mesa limpa por aqui. Vamos estender o maior. Ó, um caimento maravilhoso. No fio 8 tem um caimento maravilhoso, né, pessoal? Apesar de que, dependendo do fio, se ele tiver bem grosseiro, né, dói um pouquinho o braço, mas fica maravilhosa a peça. Olha só, pessoal. Ah, me apaixonei. Confesso que ficou sendo um dos meus preferidos. Esse daqui, pessoal, pra vocês verem, ó, aqui dá pra ver a diferença, né, do que eu falei pra vocês, desse amarelinho com esse outro. Então, ele ficou que nem o rosa, aconteceu isso, né? O laranja também aconteceu isso, mas não interfere em nada, sabe? Porque
fica na mesma tonalidade, né? Olha só. Ah, maravilhoso esse jogo. Que nem a Drica fala, né? Que fiquei babando no meu jogo. Ai, tão gostoso quando a gente faz um trabalho e a gente gosta do que tá vendo, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho, mas é bem verdade, a gente fica assim, ah, tem quem goste, né? Ou seja, a gente mesmo não gostou, né? Então, mas esse ficou maravilhoso. Dessa coleção, pessoal, eu acho que talvez, não que eu gostei menos, que eu achei que ficou maravilhoso, também me surpreendeu bastante, mas a gente também não tem muito costume, né? Talvez seja o Lilás tenha ficado ali em terceiro, quarto lugar, sabe? Mas todos ficou muito linda essa coleção. Nunca tinha trabalhado por coleção, né? E me apaixonei. Ó, aqui, como eu tive que desmanchar a última carreira aqui do tapetinho da pia, me sobrou 7 lequinhos assim dessa cor. Aí eu fiz na telinha, ó. Fiz essas duas carreiras, como eu fiz a telinha, pegando aqui nessa carreira de espacinho, ó. Então, daí eu usei a cor dele, né? Deu 2 carreiras bem certinho, completas. Daí eu vim com esse outro amarelinho, que deu tipo um tom sobre tom, ó. Achei que ficou maravilhoso. Coloquei minha pérola aqui, ó. Pérola número 8. Ia colocar uma pérola dourada aqui, pessoal, mas daí era pérola 6, não passou no fio 8. Mas ficou bonito do mesmo jeito. Não faço a cordinha muito grande, sabe? Eu faço com 35 correntinhas. Fiz essa telinha normal, simples. Acho muito linda a telinha colmeia, mas parece que me trava mais do que essa, sabe? Daí eu falei, ah, vou continuar nessa aqui que eu já tô acostumada, mas eu acho linda a telinha colmeia. Mas eu não consigo, parece que me trava mais, sabe? Então, continuei nessa daqui mesmo. E no tapete menor, pessoal, nos dois, eu fiz aquela jogadinha que eu falei pra vocês nos outros tapetes, né? De eu fazer um aumento aqui e outro no final aqui, 2 aumentos nesse pedacinho de pizza aqui, pra passar do fio grosso pro fio fino. Mas no grande eu não fiz, ó. E talvez nem tinha precisado. Porque daí o fio é grossinho, já vem essa próxima carreira aqui, né? Que já vem, fica um pouquinho mais soltinho pra poder... Porque daí não tem mais aumentos, né? Talvez não tivesse precisado, mas eu achei que ficou maravilhoso assim. E aqui, pessoal, lembrando, para quem nunca fez esse modelo, esses bloquinhos, ó, esses quadradinhos, pro bico ficar certo, tem que fazer de 5 em 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Múltiplos de 5, né? Então, quem for fazer esse tapete, nessa carreira de quadradinhos aqui, tem que fazer os quadradinhos múltiplos de 5, que daí o bico fica bem certinho. Senão, daí talvez precise fazer adaptação, tá? Eu prefiro fazer essa contagem do que fazer adaptação depois, porque tem alguns modelos que a adaptação depois dá mais trabalho do que a gente fazer a contagem dos pontos. Então, daí, por isso que eu prefiro fazer a contagem antes do que tentar adaptar depois, tá? Mas eu vou colocar a tampa do vaso aqui, encaixar aqui pra vocês verem e tirar aquele print maravilhoso. Mas antes, pessoal, eu quero medir, porque eu já tava esquecendo de medir. Pegar a fita aqui, já vou medir aqui com vocês. Já vim aqui com ele esticadinho aqui no tapete maior, que é mais ruim de medir, né? E ele ficou aqui, ó, com 71,5, quase 72, mas tirando os picô ali, ó. Vamos considerar aí 71 por... Ele ficou um jogo bem grande, tá? Pra quem tem banheiro grande, ele ficou maravilhoso. Ó, 71 por 50, contando com os picô ali, ó. Aqui, contando com o picô, ele ficou com 50, 71 por 50. O tapete da pia.
tapete pé do vaso ficou grandinha também. Não ficou tão pequenininha. Ah, é muito ruim esse negócio de medir com a mão só, né? Mas nós conseguimos. Que nem disse, se os outros conseguem, nós conseguimos também, né? Lá. Aqui, deixar retinho. Ó. Ficou com 61. Não contando retinho ali com o picô, né? Ficou maior. Ficou 61. Aqui. Por 50 também. 71 por 50. Ó. E a tampa do vaso, ele ficou um pouquinho menorzinho, né? Por causa do... que eu diminuí uma carreira aqui na base. Deixa eu estender certinho aqui, por causa da telinha, às vezes ele dificulta um pouquinho mais a vida, né? Opa, não é desse lado. Aqui. Ficou 60. Ó, 60 por... por 45. E isso, pessoal, não puxei os picôzinhos nem nada. Como vocês viram aqui, eu só abri eles aqui, não puxei os picôzinhos nem nada. Pra poder ver como é que ficou. Porque geralmente na casa do cliente ele não vai ficar esticando, né? Seria o certo, né, pessoal? Pra ficar bem assentadinho. Seria, mas ninguém faz, né? Mas eu vou pegar a tampa ali, colocar aqui pra vocês tirar aquele print, tá bom? Ó, coloquei aqui, fica uma ponta aqui, ó. Cobre bem ali o vaso. Deixa eu deixar bem certinho aqui pra ficar maravilhoso. Olha que lindeza, pessoal. Ah, eu achei maravilhoso esses tons de amarelo, hein? Talvez eu faça também no Sem Flores, talvez eu faça também um jogo nos tons de amarelo. Me apaixonei nesse tom. Aqui, pessoal, tá um pouquinho escuro aqui, mas ele tá aparecendo a cor certinha aqui pra vocês, tá? É que as nuvens tampou um pouquinho o sol ali, então por isso que ele ficou mais escurinho aqui. Mas tá aparecendo a cor bem certinha que é aqui pra mim. Deixa eu tirar minha fotinha aqui também pra me mostrar também, né? Prontinho. E esse daqui, pessoal, eu vou trazer os outros jogos que eu tenho disponível, né? Tenho mais 3 disponíveis. Esses jogos estão disponíveis na pronta entrega, tá? Caso alguém tenha interesse, podemos conversar, tá bom? Vou deixar, dessa vez eu vou deixar meu telefone aqui na descrição. Só peço, se caso alguém se interessar, um pouquinho de paciência, né? Porque dia de semana, às vezes eu não posso atender no momento que a pessoa manda mensagem. Mas assim que eu puder, eu respondo, tá bom? Vou lá pegar os outros jogos pra deixar aqui pra vocês verem e dizer aí pra mim qual que ficou mais bonito. Pra mim ficou bem difícil escolher, mas tem esse daqui que ficou grande, bem grande. E ficou o rosa, que ele ficou bem grande também. E daí tem o lilás, que eu já fiz um pouquinho menor, né? Já ficou mais justinha na tampa. E o vermelho também. Mas eu vou trazer eles aqui pra vocês verem os 4 juntos pra ver qual que ficou melhor, tá bom? Mais bonito. Decidi trazer assim, pessoal, porque como vocês estão vendo, né, minha mesa é muito pequena. Fui tentar colocar os 4 jogos ali, não deu certo. Então, eu trouxe assim. Esse daqui, ó, diferente do outro, né?
A maioria aqui é no fio 6. Então, por isso que ele ficou assim, mais assim, delicadinho, né? E então, esse daqui é com a base na florzinha rasteira, no espiral. Então, vão olhando aí, pessoal, pra dizer aí pra mim qual que ficou mais bonito. Vou vir com a próxima cor. O vermelho. Ele também, pessoal, uma grande parte dele é no fio 6. Uma grande parte, não tanto, né? Porque aqui foi a base aqui, né? O bordô é no fio 6. Um pouco do fio do preto também é no fio 6. Não, acho que o preto todo preto é no fio 6. E aqui a carreira do bico também é no fio 6. Então, a maior parte dele é no fio 6. Esse é a normal aqui, né? Retinho aqui, mas com a base de florzinha. Maravilhoso esse jogo também, essa combinação. Vai ficar bem difícil, hein? Vou vir com faltando o rosa, né? Agora vim com o rosa. Ó, o rosa, pessoal. Maravilhoso também. Esse rosa já que foi no fio 8, foi só essa carreira as 3 da base. E essas duas carreiras por último aqui, ó. Essas duas últimas carreiras aqui também foi no fio 8, mas o resto todo foi no fio 6. Então, eu acredito que tenha ficado um pouquinho maior. Eu acho que pela questão também, que não sei se vocês já perceberam, mas às vezes dá um pouquinho de diferença se é square ou se é florzinha rasteira ou se é florzinha catavento também. Eu acredito que ele dá um pouquinho de diferença, sim. A base de florzinha, eu percebi que ele fica um pouco mais estreito. Então, se é uma base de florzinha ou se é um jogo sem flor, às vezes preciso fazer uma carreira a mais pra ele ficar no tamanho bom. Esses daqui, pessoal, eu não vou dar muitos detalhes, porque já tem o vlog deles aqui no canal. Mas é pra vocês verem, esses 4 jogos estão disponíveis, tá? Então, quem tiver interesse nessa coleção, só entrar em contato, caso queira, né? Podemos estar conversando, tá bom? Ah, consegui trazer assim os 4 jogos. Já tem o vlog dos outros aqui no canal, tá? Pra quem tiver interesse em ver o tamanho que ficou, a medida que ficou, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, que ele já tem o vlog deles. Então, essa foi minha coleção. Me apaixonei por trabalhar por coleção. Tem o laranja, né, que já foi vendido. Que eu vou deixar a fotinha dele aqui do ladinho pra entrar aqui no jogo, mas só que ele já foi vendido, né? Então, esses daqui é o que estão disponíveis. Me apaixonei nessa coleção. Me apaixonei mesmo trabalhar por coleção. Nunca tinha trabalhado por coleção. Que eu gostava mais de fazer vários modelos, sabe? Mas daí acaba que, às vezes, a pessoa gosta do modelo, mas não gosta daquela cor. Então, assim, a cliente vai ter a opção de escolher, né? Qual cor. E o modelinho só variou a base, né? Como eu já tinha bases prontas. Então, daí variou um pouquinho na base. Mas a jogada de cores, as combinações, foram tudo no mesmo sentido, né? Do jogo famosinho. E quero aproveitar também, pessoal, e agradecer bastante a nossa amiga Drica por ter compartilhado, né, esse modelo com a gente. Para quem trabalha com crochê, né, sabe que são modelos assim que tem modelos que a gente acha bonito, porém na região da gente não tem muita saída, né? Então, às vezes a gente acaba não fazendo por essa questão. Mas esse modelinho aqui é um modelinho e essa jogada de cores encanta muita gente, né? Porque dá uma combinação, assim, uma harmonia, né, nas cores, né? Mas eu me apaixonei nesse jogo, nessa coleção, e pretendo fazer outras coleções para mim trabalhar agora com coleção. Não quero, vou mudar, né, meu jeito de trabalhar. Jogo de cozinha, pessoal, eu tô com 3 só sem flores. Quero fazer mais alguns com flores.
provável, eu tô vendo se eu vou fazer desse modelo ou se eu vou escolher outro modelo, mas eu acho que eu vou fazer uns 2 ou 3 desse modelo e escolher mais um só, sabe? Eu quero trabalhar com poucos modelos, né? E se for por encomenda, daí a cliente mesmo já manda o modelo que quer, né? Mas esse foi o meu vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, pessoal, não esquece de deixar aquele like. Ajuda bastante. Se não é inscrito, pessoal, se inscreva aqui no meu canal. Agradeço imensamente por cada um que já se inscreveram. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E quem não é inscrito, pessoal, quem não me conhece, convido a me conhecer o meu trabalho. E se gostar, pessoal, comenta aqui embaixo, interage com o canal, sabe? Assim o YouTube entende que é um canal, conteúdos relevantes, né? E indica para outras pessoas, como vocês sabem, né? Sou nova aqui na plataforma e preciso muito da ajuda de vocês também, tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês, as mãozinhas de vocês. E que sempre saia lindezas aí para nós estar se inspirando também, né? Beijo, pessoal. Até o próximo.